Em Filipenses capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo declara: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nem sempre os seres humanos são capazes de viver à altura dos seus pressupostos intelectuais. Defendem com os lábios o seu sistema de pensamento, mas o negam com a vida. Sabemos de pessoas que passaram a sua existência defendendo a falta de sentido para a vida, a inexistência de valores morais absolutos, o caráter socialmente construído das normas que regem a vida em sociedade, mas que foram vistas se comportando de modo oposto ao que apregoaram, vivendo como se a vida tivesse significado e defendendo causas que não fazem o mínimo sentido para o seu sistema de crenças. Paulo era coerente com o seu sistema de pensamento e valores. Ele acreditava na existência objetiva de um Deus capaz de se irar com o que os homens fazem ou deixam de fazer. Ele dedicou, por esse motivo, a totalidade da sua vida ao objetivo de não ser julgado por Deus. Era o que ele mais temia. Estamos, portanto, diante da maior referência da história da humanidade, da tentativa, ou referência de tentativa de ganhar o favor de Deus mediante trabalho duro. Paulo, ao olhar para aquele período da sua relação com Deus, descreve a si mesmo como um judeu intenso na sua paixão religiosa. Como exemplo do seu zelo radical, ele menciona a forma como se comportou ao tomar conhecimento do surgimento do cristianismo. Ele o odiava. Identificava na fé cristã a presença de uma heresia que, caso não fosse combatida, tornaria Israel exposto a ser julgado por Deus. O movimento farisaico nasceu e foi nutrido pelo trauma das tragédias que se abateram sobre Israel em razão dos seus reincidentes rompimentos com o pacto que fizera com Deus. Isso o levou a não apenas discursar contra o cristianismo, mas perseguir os cristãos a fim de que a heresia cristã morresse com a morte dos cristãos. Toda essa fúria voltada contra uma minoria estava inserida dentro do contexto de uma forma de viver que em tudo era regulada pela Torá. Ao olhar para a justiça que a lei promete aos que a observam, Paulo sentia irresistível a atração de alcançá-la. E na sua obsessão por viver em conformidade à lei mosaica, suas façanhas morais o tornaram alguém imune a qualquer palavra de repreensão, é o que ele diz nesse verso. Um atleta religioso, absorvido completamente pela cultura espiritual da qual era herdeiro, e fazia, portanto, da sua religião a religião da sua vida. Ao dizer que todo esse impressionante histórico de desempenho religioso em nada contribuía para a sua salvação, Paulo não apenas pôde ser visto desferindo um golpe mortal no modelo de espiritualidade judaico do seu tempo, mas também apresentando os fundamentos da crítica a ser feita a culturas supostamente cristãs que em tudo divergem do cristianismo de Cristo. Como, por exemplo, identificar o reino de Cristo com um Estado-nação qualquer, por mais que a sua história esteja amalgamada à história da igreja. Paulo percebeu que era inconcebível se circunscrever o reino de Cristo a Israel. Chama a atenção, à luz desse verso, os crimes praticados por crentes movidos pelo zelo cego. A tendência de nos darmos por satisfeitos em razão da observância de práticas morais e litúrgicas que não nos tornam justos aos olhos de Deus, por mais fanático que seja o nosso comportamento. O que falar sobre a incapacidade de os cristãos se lembrarem de que um dia foram minoria perseguida?